Boa tarde, sexto ano. Vamos corrigir aí nossa revisão para a nossa prova. Questão 1. Pense nos múltiplos de 3. Então, no múltiplo de 3. Indique todos que são menores que 36. Então, ele quer na letra A só os múltiplos de 3 que são menores que 36. Qual é o único número que é múltiplo de todos eles? O zero, tá? Zero é múltiplo de todos. Cuidado para não confundir com o 1. O 1 é o divisor universal. O múltiplo universal é o zero. Depois, 3. Então, os múltiplos de 3 vão aumentando de 3 em 3. 6, 9, 12, né? 15, depois 18, 21, 24, 27, 30, 33 e parou no 33. Sandro, e o 36? Ele quer menores que 36. Então, vai até o 33. E na letra B, desses números que você escreveu, qual deles também são múltiplos de 5? Para ser múltiplo de 5, basta o número terminar em 0 ou 5. Lembra disso? Então, o 0 é múltiplo de 5. E é múltiplo de todos os números. O 15, que termina em 5. E o 30, que termina em 0. Tá? Os múltiplos de 5 vão aumentando de 5 em 5, mas pelo critério de que nós aprendemos de divisibilidade, basta o número terminar em 0 ou 5, que ele é múltiplo de 5, ou seja, divisível por 5. Compreendido? Questão 2. 3 irmãos, Baltar, Alírio e Adamastor, moram distantes de seus pais. Entretanto, periodicamente os visitam. Baltar visita os seus pais de 6 em 6 dias, o Alírio de 10 em 10 dias, o Adamastor de 9 em 9 dias. Então existe um momento, né, que eles vão se encontrar na casa do pai deles. Ele quer saber de quanto em quantos dias isso acontece. De quanto em quantos dias todos os 3 estarão juntos na casa dos seus pais. Quando você pega uma questão desse tipo, acontecimento sucessivo, uma coisa periódica, é M em C. Lembra? Então você vai calcular M, C entre 6, 10 e 9. E como a gente faz isso? Tem a decomposição aqui. Beleza? Vamos fazer a decomposição e achar o M em C. Bom, por 2, né? O primeiro fator primo é o 2. O 6 é por 2 dá 3. O 10 por 2 dá 5. E o 9 não pode. Agora tem alguém por 2? Não, por 3. Por 3. 3 por 3 dá 1. O 5 não pode. 9 por 3 dá 3. Tranquilo? Agora, por 3 novamente. Aqui está satisfeito. O 5 não pode. 3 por 3 dá 1. Tem alguém por 3? Não. Agora é por 5. Aqui já está satisfeita a decomposição. 5 por 5 dá 1. Satisfeito agora. E aqui também está satisfeito. Apareceu 1 em todo mundo. Está satisfeita a decomposição. E o produto dos fatores primos aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. Vezes 2, 90. Então, 90 dias aí, tá? Isso aqui deu 90. Tranquilo? Beleza, né? Vamos fazer a próxima. Questão 3 agora. Questão 3. Esta é uma tabela de um jogo de pi. Então, quem lê uma tabela, né, com vários números, indique os números divisíveis por 2. Os números são divisíveis por 2, são todos números pares. Então, tudo que for par ali, eu vou pegar, tá? De preferência, eu vou pegar em ordem crescente. Sandro, se eu não pegar em ordem crescente, você vai me dar errado? Não, tá? Vou pegar em ordem crescente aí. Eu vou fazer aqui do lado, tá? Então, vou escrever aqui letra A e vou pegar os múltiplos de 2, ou seja, de quem é divisível por 2 é múltiplo dele. Então, aqui pegar em ordem, aqui olhando rápido na tabela, eu tenho 12, né? Que aparentemente ali que eu olhei, bati o olho logo, vi que é o menor, 12. Então, já peguei o 12, o 14. Aqui eu vou pegar 16, depois 18, já foi 18, 16. Estou pegando em ordem, tá? Estou vendo que tem um 30 aqui. Então, já estou marcando que eu peguei.
Deixa eu ver se tem outro menor que 16, um pouquinho maior que o 18 peguei. 20 tem? Não. 22 não, 24 não, 26 também não, 28 não, 30. Provavelmente é o 30 agora. 32 não, 34 não, 36 não, 37 não, 38 não, perdão, 39, 40. 40 não, 42, 44. Tem o 46? Tem 46. Tem o 48? Tem 48. Tem o 50? Não. Tem o 60? Né? Olhando ali rápido, 60. Tem no T52, no T54, 60 aqui. Depois 62 não tem, 64 e 68. Esses são todos os múltiplos de 2. Sandro, se eu não colocar na ordem, sair pegando na ordem que eu achar aqui, tem problema? Não, não tem problema. Agora na letra B, ele quer os múltiplos de 3. Ou seja, os números são divisíveis por 3. Né? Divisíveis por 3, ou seja, múltiplos de 3. Então olha só, aqui nessa primeira coluna, o único número que divide 3 é o 12. Né? É divisível por 3. Se você esqueceu a divisibilidade, você soma 1 mais 2, 3. 3 divide 3? Sim. 12 também divide. Lembra da regrinha? A soma dos algarismos de um número, se for múltiplo de 3, este número é divisível por 3. Tá? Aqui, ó, nessa coluna eu tenho quem? Na ordem, eu tenho 18. É divisível por 3. Tenho 21. Tenho 27. E tenho 30. Nessa coluna aqui. Aqui nessa aqui eu tenho 41 não é, 44 não é, 31 não é, 33 é divisível por 3. Depois eu tenho aqui nessa coluna 46 não é, 49 não é, 60 é, 51 é, 48 é. 48 é divisível por 3, basta somar. Dá 12 é a soma e 12 é. 51 é, que é a soma dá 6, 6 divide 3, então 51 divide também. 60 é divisível por 3. Depois qual? Próximo. 73 não é, 61 não é, 71 não é, 68 também não é e 64 também não é. Então acaba aqui no 60. Tranquilo? Agora vamos para os múltiplos de 4. C, múltiplos de 4. Aqui nessa primeira coluna, só o 12 é múltiplo de 4. 12 dividido por 4 dá 3, então é divisível. Aqui eu tenho somente quem por 4, por 16. 16 dividido por 4 dá 4, então é divisível. Aqui por 4, eu só tenho só o 44. Tá? Aqui só o 44. Depois divisível por 4 aqui. Por 4 eu tenho 48 e tenho o 60. Na última coluna eu tenho quem por 4. 64. O 68. Somente. Agora por 5. Por 5 é mais tranquilo. Por quê? Basta terminar em 0 ou 5. Então, letra D por 5. Você tem aqui o 5 na primeira coluna. Depois aqui, ó, só o 30 terminou em 0 ali. Aqui nessa coluna não tem ninguém terminado em 0 ou 5. Aqui tem terminado em 0, que é o 60. E aqui mais ninguém. Então, por 5 só tem 5, 30 e 60. Deixa eu olhar aqui rápido. Isso, somente esses. Beleza? Tranquilo, né? Então, agora vamos para a questão 4. Classifique verdadeira F ou falsa F as sentenças abaixo. Então, tem que classificar as sentenças verdadeiras ou falsas. O maior divisor de um número é o próprio número? Sim. Na última aula nossa, né, falamos constantemente nisso. O maior divisor de um número é o próprio número, tá? E o menor divisor de todos os números é o 1. Lembra disso? O maior divisor de um número é o próprio número? Sim. Tá? É verdade.
O 0 é o menor divisor? Já está errado aqui, ó. 0 não é divisor, 0 é o menor múltiplo. Então é falso. 0 não é divisor, 0 é múltiplo. A sequência dos divisores de um número é finita. Os divisores de um número tem fim, ou seja, é finita, verdade. Os múltiplos que são infinitos, né? Se eu não colocar um limite, ele é infinito. Feito aqui, ó. Feito na questão 1, a letra A da questão 1, ela ficou finita porque eu coloquei um limite, ó, menores que 36. Agora se eu falar, quais são os múltiplos de 3? São infinitos. Agora se eu colocar um limite, é infinito. Então, beleza? A sequência dos divisores sempre será finita. O número 1 é o menor divisor de todos os números? Sim, bati bastante nessa tecla. O menor divisor natural de um número é 1 e o maior divisor de um número é o próprio número. Não existe o maior divisor? Existe, é o próprio número. Por exemplo, de 30, qual é o maior divisor de 30? Né? O próprio 30. Tá? Então, para você não confundir com múltiplos. Né? Então, falso. Tá? Então, vamos para a próxima questão aí. Questão 5. Um pai e um filho são pescadores. Cada um tem um barco e vão ao mar no mesmo dia. O pai volta para casa a cada 20 dias e seu filho a cada 15 dias. Em quantos dias eles se encontrarão em casa pela primeira vez? Então, lembra? Deu ideia de acontecimento sucessivo? Uma coisa periódica? Sim. Sim. Se isso acontece, é uma questão de NMC. Então eu vou calcular o NMC entre 20 e 15 ou 15 e 20, tanto faz. E para fazer isso eu vou decompor em fator primo. Vou colocar aqui, ó. Vamos decompor. Então, ó, por 2 tem alguém? Tem. Por 2, 20 por 2 dá 10, por 15 não pode. Por 2, aqui dá 5, e o 15 não pode. Por 2 tem alguém? Não. Qual o próximo fator primo? 3. Alguém é por 3? Sim. Por 3 o 5 não pode. 15 por 3 dá 5. Tem alguém por 3? Não. Qual o próximo fator primo? 5. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Apareceu a unidade, tá e todo mundo está satisfeito da decomposição. O produto dos fatores primos é o MMC. Então eu tenho 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, perdão. É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a cada 60 dias, eles se encontram em casa novamente. Então, seja de 2 em 2 meses aí, tá? Considerando o mês sempre 30 dias. Questão 6. O menor e o maior divisor de 12 são, respectivamente, iguais a... Então, cara, o maior divisor de um número é o próprio número. E o menor divisor de um número é quem? A unidade. Então, o menor é 1 e o maior é 12. Era só escrever isso na questão. O menor divisor é 1 e o maior divisor é o próprio número. E que número ele deu aqui? O 12. Então, o maior divisor dele é o 12. Compreendido? Vamos para a próxima. Então, 7. Analise as afirmações a seguir. Marque V para verdadeiras e F para falsas. O número 12 é múltiplo do número 3. Se o número 12 divide o 3 exatamente, né, o resto dá 0, ele é divisível. Ou seja, o número 12 é divisível por 3 e o número 12 é múltiplo de 3. Isso que eu falo. Tá? Você pode falar das duas maneiras. 12 é divisível por 3 e 12 é múltiplo de 3. Você pode falar dessas duas formas. Sentença verdadeira. Agora, olha na falsa. Pelo que eu acabei de falar, eu falei para você que o 12 é divisível por 3. Aqui ele fala, o número 3 é divisível por número 12? Não. O número 3 é um divisor do número 12. Isso seria correto se tivesse. O número 3 é divisor do número 12?
Sim, mas divisível não. O 12 que é divisível por 3. Então essa sentença é falsa. Compreendido, né? O número 4 é divisor do número 24? Sim. O número 4 é um divisor, ou seja, 24 divide o 4 exatamente. Logo, o 4 é divisor e o 24 é divisível por 4. O 24 é múltiplo do 4, tá? Então aqui é verdadeiro. O número 12 é múltiplo do número 24? Não, é o contrário. O 24 que é múltiplo de 12. O 12 é um divisor do número 24, tá? Falso. Falso. Beleza? Agora vamos para a questão 8 aí, outra questão aí considerando afirmações. Ó, considere as seguintes afirmações. O número 1 é o divisor de todos os números? Sim, falei isso bastante na aula e hoje fazendo esses exercícios. O número 1 é o divisor universal. O número 1 é divisor de todos os números. Isso aqui já é verdade. O número 0 não é múltiplo de nenhum número. Cara, o número 0 é múltiplo de todos os números. É falso. Tá? O menor número primo é o 3. Não. O menor número primo é o 2. O menor número primo natural é o 2. Ele é o único número natural primo que é par. Tá? Então, falsa essa sentença. O que o correto seria o 2. Todo número primo tem apenas 2 divisores. Olha só, você estaria... Essa questão ela seria um pouco incompleta a ideia dela, tá? Seria um pouco incompleta. Mas eu vou considerar ela verdade e eu vou te falar por que ela está um pouco faltando algo nela. Olha só. Todo número primo tem apenas 2 divisores. Ele mesmo e a unidade. Não é qualquer divisor, é ele mesmo e a unidade, para ser mais exato, tá? Mas, verdade, o número primo tem apenas 2 divisores, mas quem são esses divisores? Ele mesmo e o número 1, tá? Então, sentenças verdadeiras 1 e 4. Gabarito letra B, gabarito aí prossegue. Vamos para a próxima. Dado o quadro a seguir, marque com X os números são divisíveis pelos valores determinados. Olha só, qual desses números, ou quais deles, são divisíveis por 2? Lembra, para ser divisível por 2, basta que o número seja par. E para saber se o número é par, eu vou olhar para o algarismo da unidade. Ó. Vou olhar para esse algarismo aqui. 0 é par? Sim. Então, X aqui. 6 é par? Sim. Então, 336 divide 2. 0 é par, então 800 divide 2. 0 é par, sim, 1800 divide 2. Todos esses números são divisíveis por 2. Agora por 3. Para ser divisível por 3, basta somar o número e aparecer um múltiplo de 3. Ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. 3 é múltiplo de 3? Sim. Esse número é divisível por 3. Ó, 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. 12 divide 3? Divide. Logo, 336 é divisível por 3, tá? Aqui a soma dá 8 dos algarismos. 8 divide exatamente 3? Não. Então você não vai marcar X aqui. 1 mais 8, 9. Mais 0 dá 9. Então 1800. Será que ele divide 3? Sim. A soma deu 9 dos algarismos. 9 é múltiplo de 3. Então 1800 também será. É divisível por 3. Por 4. Por 4, eu vou ter que olhar para os dois últimos algarismos, ou seja, dezena e unidade. 20 dá para dividir para 4? Sim. Se você dividisse, daria o quê? Sim. É divisível. Então, os dois últimos divide 4. Se isso acontecer, o número todo também é divisível por 4. Então, 120 divide 4. Vou olhar aqui, ó. 36 é divisível por 4? Sim. Dá 9. Então, o número todo é divisível também. Se o número terminar em duplo zero, é divisível por 4, né? Então, se o número terminar em duplo zero, é divisível por 4. Então, todos eles também são divisíveis por 4. Divisíveis por 5. Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Ó. Terminou em 0, é por 5. E terminou em 6, não é por 5. Terminou em 0, é por 5. Terminou em 0, é por 5. Tranquilo? Compreendido? Sim, né? Questão 10. Um número primo tem, fizemos anteriormente para julgar um item.
O número primo tem 2 divisores naturais. Ele mesmo é a unidade. Gabarito letra A e o gabarito aí procede, tá? Letra B, nenhum divisor natural? Mentira, ele tem 2 divisores. Ele mesmo é a unidade. Apenas um divisor natural? Não, são 2 divisores. Mais do que 2 divisores naturais? Quando o número tem mais de 2 divisores naturais, ele não é um número primo, isso é um número composto, tá? Vamos para a próxima aí. Múltiplo de 8, 60 divide 8 exatamente? Não. Então, o 60 não é múltiplo de 8, isso aqui está falso aqui. O 60 é um divisor de 125, 120 divide 60, tá? Mas esse cara aqui, o primeiro, torna falsa a sentença. 60 é múltiplo de 4? Sim, 60 dividido por 4 dá 15. A divisão é exata, o resto é zero. O 60 é divisor de 125, 120 dá para dividir para 60. Então, letra B, já encontramos, mas vamos continuar. 120 é múltiplo de 5? Sim. 120 dividido por 5 dá 12, tá? E resto zero. 100 dá para dividir para 60? Não. Então, 60 não é um divisor de 100. Então, sentença falsa. 60 é múltiplo de 9? Não. 60 não divide o 9 exatamente. 60 é divisor de 180? Não. Não. Seria. 180 divide 60, que daria 3. 60 é um divisor, porém não é múltiplo. Então, única questão correta, questão sem nenhum problema, letra B, tá? Questão 12. O colecionador de moedas aprendeu separá-las de 6 em 6, de 12 em 12 e de 18 em 18. Mas sempre sobravam 8 moedas. Contou-as todas e verificou que havia mais que 118 e menos que 180. Quantas moedas possui o colecionador? Olha só, uma questão de novo, ó. Esse acontecimento, tá vendo aqui, ó, de 12, de 6 em 6, 12 em 12, sempre uma coisa periódica, é MMC. Só que cuidado com essa questão aí, tá? Quando eu faço o MMC, eu vou achar o número de moedas ou um dos possíveis números, né? Eu comentei isso na segunda-feira com vocês, que poderia acontecer isso, né? Eu achar o MMC, aí vamos supor, achei o MMC, deu 80, não tinha 80, então soma mais 80, pode ser 120, você não tem 120 na opção, soma mais 80, 200, aí vai indo, tá? Beleza? Vou sempre aumentando aí. Se deu 40, vai dar 80, 120, 160, 200, 240, então todos esses seriam múltiplos. Só que quando a gente faz o MMC, a gente acha o menor. Só que múltiplos tem vários múltiplos de 1, tá? E outro detalhe, quando eu acho aqui o MMC, não é o número de moedas que ele tem. Porque quando eu fizer o MMC, vai ficar faltando quantas moedas? 4. Então basta eu somar, esse é o valor, que eu vou ter o número, o primeiro múltiplo aí, a primeira quantidade de moedas possíveis dele, tá? Então vamos lá. Vamos aqui fazer o MMC, 6, 12 e 18. Tá? Então vamos lá. Ó, por 2, 6 por 2 dá 3, 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9. Então, todos foram divisíveis por 2. Por 2, o 3 não pode. 6 por 2 dá 3. 9 não pode. Por 3, 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. 3, aqui está satisfeito. Aqui também já está satisfeito. 3 por 3 deu 1. Apareceu a unidade. Em todo mundo está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então você tem aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 12, 36. Ó, 36 é o MMC. Mas esse 36 é o número de moedas dele? Não. Porque olha só, quando ele contou de 6 em 6, né, sobrou quantos? 4. Quando ele contou de 12 em 12, sobrou 4. Quando ele contou de 18 em 18, sobrou 4. Então, para saber o número de moedas, o primeiro número de moedas dele, você vai fazer o seguinte, né? Vai somar 4. Número de moedas. Mas preste atenção aqui no detalhe. Antes de achar o número de moedas, esse aqui foi o primeiro múltiplo dele. Só que o número de moedas
do colecionador é um número compreendido entre 118 e 180. Então eu vou aumentar isso aqui mais 36. Ele pode ser 72. Não bateu ainda. Vou somar mais 36. Vai bater 108 moedas. Ainda não está nesse intervalo. Vou somar mais 36. Está ficando com 144 moedas. Então, cuidado para não marcar 144. Cuidado ainda. 144 moedas seria o número exato que dividido por 6, que dividido por 12, que dividido por 18 daria resto 0. Só que sobra 4. Então, a esse 144, eu tenho que somar as 4 moedas que sobram. Tá? Então, 148 moedas aí que o colecionador tem. Gabarito letra D, gabarito procede. Então, recapitulando, ó. Fiz o MMC, achei 36. Só que a questão afirmou que o possível número de moeda dele está entre 118 e 180. Aí o que eu fiz? Vou somando sempre o anterior, 136. Porque de 136, né, fui somando mais 136, e cheguei no intervalo. 144 é um número maior que 118 e menor que 140. Compreendido? Aí esse aqui é um número maior múltiplo de 6, 12, 18. Só que o número de moedas do colecionador não era múltiplo, porque sobravam quanto? 4. Então tem que somar essas 4 moedas que sobraram ao número do MMC aqui, 48 moedas. Pode dividir, ó, 148 por 6 vai dar uma certa quantidade, sobra 4 e assim sucessivamente. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Numerados de 1 a 90, sem contar com o térreo, existem 4 elevadores. O elevador O, o S, o C e o T, que são programados para atender apenas a determinados andares. Assim, o elevador O para em andares múltiplos de 2, tá? Um múltiplo de 2. Então, olha só, você tem uma ideia que o elevador O, por exemplo, escrever aqui, o elevador O, ele para nos seguintes andares, ó. Só os pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, né? 18, 20 e assim vai. 21, 22, 24, 26, até chegar ao 90. Então ele para, isso não para nos ímpares, tá? O elevador S para nos andares múltiplos de 3. Sandro, você está colocando o 0 ali, que seria o térreo. Ele já fala no enunciado que todos eles, né, começam ali no térreo. Já está todo mundo no térreo e vai embora. Então aqui, o elevador S, ele pega o 3, o 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, 27, 30, 33, 36 e vai embora, né? Aqui é 20, né? 20, 22, aqui é o finalzinho, 24, 26 e vai embora. 28, 30 também, né? O elevador C para nos andares múltiplos de 5. Múltiplos de 5. Então o C nos múltiplos de 5. 5, 10, 15, está parecendo 16, sabe? 20, 25, 30, 35, 40, 45 e vai indo. Tranquilo? E T para em todos os andares. Agora vamos para as opções. Vamos para as sentenças ali. Todos estes elevadores partem do andar térreo. Tá? Então todos eles se encontram no elevador térreo. Lembrando que o T para em todos os andares. Seja ele par ou ímpar, ele para em todos os andares. Tá? Eu funciono perfeitamente de acordo com suas programações, né? De acordo com a sua programação. Analise as afirmativas abaixo, classificando cada uma em verdadeira, né, V, ou F, falsa. O último andar para apenas o elevador
né, apenas um elevador, olha só, o 90 já é falsa porque, olha só, o 90, que é o último andar, ele é um número que é divisível, múltiplo de 2, ó, que é par, é múltiplo de 2, 90 é múltiplo de 3, divide o 3 exatamente, e terminou em 0 é múltiplo de 5. E lembrando que o térreo, né, esse T aqui, ele para em todos. Então, todos os elevadores param no último andar. Então, a sentença é falsa. Tá? A sentença da letra B. Não há nesse prédio um andar que pare todos os elevadores, com exceção do térreo. Acabamos de fazer agora. Não há nesse prédio. Cara, tem vários que param todos. Tá? Vários que param todos. Por exemplo, se eu pegar o 30º andar, o 30, ele está 30, ele é múltiplo de 3, o 30 é múltiplo de 5, o 30 é múltiplo de 2, e lembrando que o T para em todos, é falsa novamente. Ele falou que não existe, né? Não há nesse prédio um andar que pare todos os elevadores, com exceção do próprio térreo. Não, para no térreo, que todo mundo começa de lá, nos múltiplos comuns de 2, 3 e 6, e no último também, tá? Tranquilo? Letra C. Há no mínimo 5 andares em que param os elevadores O e o C, ou seja, múltiplo de 2 e múltiplo de 5. Ele falou que há no mínimo 5 andares. Olha só. Vamos ver aqui a letra C. Ó, o térreo é um andar comum deles. Depois, basta pegar todos os múltiplos de 2 que terminam em 0. O 10º andar, o 20º andar, 30º andar, 40º, 50º, 60º, 70º, 70º, perdão, 70º, 80º, 90º andar. Então, olha só, ele fala que no mínimo 5 andares. Sim, no mínimo, ó, tem até mais de 5, tu conseguiu usar a palavra no mínimo. Há no mínimo 5, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se existe 10 possibilidades, no mínimo 5 também existem dentro dessas 10, tá? Então, cuidado com esse tipo de pergunta. Sim, no mínimo, tá? Se ele falasse, há no máximo 5 andares, não, no máximo 10 andares. Então, mínimo 5, sim. Se existe 10 possibilidades, no mínimo também existe. Se tivesse 6 possibilidades, 5 no mínimo também existiriam, tá? Compreendido? Os moradores do 45º andar são atendidos por 3 elevadores. Olha só. O 45º andar, ele é atendido pelo T, que para em todos. O 40º, 4 mais 5 dá 9. 9 é múltiplo de 3, 45 também. Pelo elevador S. E 45 termina em 5. Então ele é atendido pelo elevador C. Tá? Então o TSC atende os moradores do 45º andar. Então sou atendido por 3 elevadores? Sim, verdade. Beleza? Vamos para a próxima agora. Verdadeiro e F para falso as seguintes sentenças. Todo número divisível por 6 é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo? Sim. Se você lembra da aula de segunda-feira, quando eu fiz uma pergunta, o nosso amigo Davi falou isso, não foi? Para ser divisível por 6, 6 tem que ser divisível por 2 e 3 também, tá? Isso é verdade. O número 1 é múltiplo de todos os números? Não. O número 1 é divisor de todos os números. Então, sentença falsa. O número 0 é múltiplo de todos os números? Sim. O 0 é múltiplo de todos, é o múltiplo universal. Verdade. Todos os números terminados em 0 ou 5 é divisível por 7? Não. Essa é a regra do 5. Falso. O número 374 é divisível por 11. Olha só, uma dica para você. Se você precisar dividir, tá vendo o 374? É o número de 3 algarismos, não é? Sim.
para ele ser divisível por 11, olha o seguinte, se ele for divisível por 11, observa o seguinte, está vendo o algarismo da dezena? Se eu tenho um número de 3 algarismos, e o algarismo das dezenas é a soma dos outros dois, ó, 3 mais 4 não dá 7, esse número é divisível por 11. Ou seja, que número foi esse? 34. Se você dividir 334 por 11, você vai achar 34, tá? Porque é assim, ó, por exemplo, vou te dar uma dica aqui, de multiplicação por 11 quando eu tenho um número de 2 algarismos. Eu tenho aqui, ó, 52. Sandro, quanto é 52 vezes 11? A centena é o 5, a unidade é o 2, a dezena basta somar. 5 mais 2, 7. Você acabou de multiplicar. Lembra que eu te falei, ó? A soma desses dois dá o do meio, então ele é múltiplo de 11. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó, 35 vezes 11. 35, você coloca o 3 e o 5 e soma. 3 mais 5, 8. Ó. 385. 385 também é múltiplo de 11. Tá? Então é verdade isso aqui. Então, chegamos ao final da nossa revisão. Tá? Estuda aí e uma boa prova para vocês aí segunda-feira.